E aí, trabalhadores, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem fala é o Will, tenho 31 anos, sou engenheiro de formação e investidor já há 4 anos. Hoje vou apresentar para vocês a análise completa que fiz do KNRI, Fundo Imobiliário. Antes, um aviso: esse conteúdo tem um caráter 100% educativo e não envolve recomendação de investimento. Toda a informação educacional apresentada não representa sugestão de compra, venda ou manutenção do ativo. Não tem como fim indicar se a empresa ou FII é bom investimento ou não, e todo investidor está sujeito a risco de perda do capital. O investidor deve realizar uma análise profunda do seu ativo que deseja investir, sempre levando em consideração o seu perfil de risco. Bom, vamos lá então, começando pela gestora. A gestora é a Quineia, ela é uma empresa do grupo Itaú. A Quineia nasceu em 2007 com o objetivo de fazer gestão de investimento de longo prazo, de forma independente, porém com o respaldo do Banco do Itaú. E hoje ela é uma plataforma com diversas áreas de negócio, como imobiliários, private equity, previdência, infraestrutura, ações, renda fixa, além de multimercados. Hoje ela tem em seu portfólio 9 fundos imobiliários em sua plataforma, porém alguns deles estão em fase de finalização. E dentro dos 9 fundos que ela tem hoje, 3 deles são os maiores FIIs da nossa bolsa, com um patrimônio equivalente de 12 bilhões de reais. Aqui eu trago os 3 maiores FIIs da nossa bolsa e os 3 são da Quineia. E o KNRI está em terceiro lugar com um valor de patrimônio de aproximadamente 3,7 bilhões. Falar um pouco sobre o fundo. O nome é Quineia Renda Imobiliária, fundo imobiliário. Tem o CNPJ do fundo. A classificação de autorregulação tem o mandato de renda, o foco deles é em renda. O segmento de atuação é híbrido, então ele tem mais de um segmento e o tipo de gestão é uma gestão ativa. O prazo de duração do fundo é indeterminado e a participação dele do IFIX é em torno de 5%. Ele já realizou até hoje um total de 6 emissões concluídas e está com a 7ª emissão em aberto, agora iniciada em novembro. O objetivo do fundo basicamente é gerar renda de aluguel mensal através da alocação do portfólio diversificado de prédios corporativos e galpões logísticos. Como eu já disse antes, o patrimônio líquido dele está em torno de 3,7 bilhões. Hoje tem um número aproximado de cotistas de 225 mil. Se não me engano, ele é o quinto fundo com maior número de cotistas, né, listado na B3. O valor patrimonial da cota no fim do mês de novembro está em R$ 156,28 e o valor de mercado fechado de novembro foi de R$ 159,25. O volume negociado no mês de novembro foi de 72 milhões e a média diária de 3,6 milhões. Então hoje o fundo está com uma renda mensal de 0,65 centavos por cota, esse vai ser já o pagamento agora no mês de dezembro. A taxa de administração e gestão é de 1,25 ao ano, porém sai um fato relevante esse ano dizendo que eles vão diminuir essa taxa. Não possui taxa de performance e o início do fundo foi em agosto de 2010. O gestor, como eu já disse, é a Quineia e o administrador é a Intrag. Falando sobre a renda mensal, atualmente esse valor de 0,65 centavos por cota representa o dividend yield de 0,41%. E aqui eu trago uma tabela com os proventos pagos do último mês, dos últimos 3 meses, 6, 12 e desde quando ele abriu o capital da bolsa. Aqui eu trago o valor inicial da cota de quando iniciou o fundo, era de R$ 1.000, porém ele teve um desdobramento em 10 cotas. Se a gente considerasse o valor de R$ 1.000, seriam 10 cotas no valor de 100. E vale aqui colocar um ponto que, se você tivesse comprado uma cota no valor de R$ 100 quando iniciou o fundo, em 10 anos, que seria o ano agora de 2020, você já teria recebido em proventos R$ 95,35 e ainda teria essa cota com o valor atual de 157,8. Ou seja, você praticamente recebeu todo o dinheiro investido na cota em 10 anos e ainda teria uma cota no valor de 157,08. Lembrando que resultados de histórico passado não são garantias de resultados no futuro. Falar um pouco de liquidez, no mês de novembro, as cotas foram negociadas em 100% dos pregões da B3, com volume médio diário de 3,7 milhões. Isso dá aproximadamente 44 mil negociações diárias. Então é um fundo que tem uma alta liquidez e isso é muito bom para o cotista, pois a qualquer momento que você precisar
vender ou decidir vender a sua cota, você sabe que vai ter alguma oferta de compra. Falando um pouco da vacância do KNRI, atualmente ele está com a vacância física do fundo de 6,66 e a vacância financeira de 11,69. Porém, olhando aqui no gráfico embaixo que eu retirei do Fundos Explorer, a gente consegue ver que essa parte da vacância é bem controlada pela gestora do fundo, ela vem fazendo um bom trabalho. Olhando um pouco para a carteira imobiliária, a receita por estado é dividida em 3 estados, sendo aproximadamente 62% do estado de São Paulo, 17% de Minas Gerais e aproximadamente 21% do Rio de Janeiro. Olhando um pouco da receita por tipologia, a gente consegue ver que está bem distribuída, praticamente 53% em logística e 47% em escritório. Falando um pouco da receita por tipo de contrato, a gente vê também que está praticamente meio a meio, porém tem aproximadamente 55% de contratos atípicos e 45% de contratos típicos. E aí você me perguntou, qual que é a diferença do contrato típico para o atípico? Os contratos típicos duram em média aproximadamente 5 anos e possuem uma multa razoavelmente pequena, de acordo com aproximadamente de 3 a 6 meses do valor do aluguel. É mais um contrato parecido igual ao contrato que a gente acaba fazendo quando a gente aluga algum imóvel. Quando a gente olha para os contratos atípicos, os contratos funcionam de uma maneira um pouco diferente. Eles têm uma duração maior e geralmente o valor do aluguel ele é fixo durante esse período. Vamos supor, se tem um contrato de mais de 10 anos, você tem um valor já calculado desses 10 anos de aluguel. E esse contrato atípico ele traz uma maior segurança, pois no caso de desocupação antecipada, a multa é equivalente a todos os aluguéis restantes. Então vamos supor que depois de 5 anos de contrato, ainda faltam 5 anos para frente, se o inquilino quiser sair do imóvel, ele pode sair, mas para desocupar ele é obrigado a pagar os outros 5 anos de contratos futuros. Falando um pouco da receita por índice de reajuste, a gente vê que está bem distribuído, praticamente 50% em IPCA e 50% em IGPM. Continuando aqui com a carteira imobiliária, o fundo possui hoje um total de 76 contratos de locação e mais de 50 inquilinos, trazendo assim uma diversificação para o portfólio. Então a gente vê que ele é um fundo multi-multi-multi. E aqui, abrindo um pouco no detalhe, a gente consegue identificar que ele é diversificado em mais de 8 setores, sendo a maioria dele em comércio e serviços. Falando um pouco do portfólio imobiliário do fundo, focado mais por localização geográfica, a gente consegue ver que ele tem 13 imóveis na região de São Paulo, 2 imóveis na região de Minas e 4 imóveis na região do Rio de Janeiro. Então, hoje ele conta com um total de 19 imóveis e um total de 755.800 metros quadrados de área bruta locável. Então, a gente pode ver que está bem distribuído, são regiões bem premium, onde a localização dos imóveis é de excelente qualidade. A gente vê que tem 6 edifícios comerciais em São Paulo, conta também com 7 centros logísticos em São Paulo, sendo que um deles está em desenvolvimento, que é o centro de distribuição de Cabreúva, depois eu vou falar um pouquinho mais para frente. E Minas Gerais tem um centro de distribuição e um edifício corporativo, e no Rio de Janeiro tem 3 edifícios e mais um centro de distribuição. Aqui é o portfólio de imóveis, então a gente consegue ver que tem o edifício Madison, Joaquim Floriano, o Atenas, o Bela Paulista e o Diogo Moreira e o São Luís na região de São Paulo, o edifício Lagoa Corporate, o Botafogo Trade Center, o Buenos Aires Corporate na região do Rio de Janeiro, o Boulevard na região de Minas Gerais e aí iniciamos aqui com os centros de distribuições. Então, em São Paulo tem o de Mogi das Cruzes, o Jundiaí Industrial Park, o Global Jundiaí, o CD Bandeirantes. E aí, partindo para o Rio de Janeiro, tem o CD Santa Cruz e o CD de Minas Gerais de Pouso Alegre. Aqui os últimos CDs, o centro de distribuição de Itaquá, que fica em São Paulo, o PIB Sumaré, que também fica na região do estado de São Paulo, e o CD que está em desenvolvimento é o CD de Cabreúva. Aqui eu coloquei um ponto de curiosidade sobre o CD de Cabreúva, que hoje ele tem aproximadamente 178 mil metros quadrados, que é o equivalente a 23,53% do total da área bruta locável do fundo, e possivelmente deve ser o maior galpão logístico de um FII na nossa bolsa hoje listado.
Falar um pouco dos contratos. O prazo médio dos contratos firmados pelo fundo é de 9,72 anos. Aqui ao lado a gente consegue enxergar o cronograma de vencimento dos contratos no primeiro gráfico, onde 6% vencendo no ano que vem, 2021, 5% vencendo em 2022, 13% em 2023 e a grande maioria, 76%, vencendo em 2024 em diante. E embaixo aqui o segundo gráfico, programa de revisional dos contratos. Então, 7% deles vão ser revistos agora em 2020 ainda. Em 2021 teremos 12% dos contratos revisionados, 13% sendo revisionado em 2022 e 6% em 2023. Isso pode trazer, dependendo de como anda a economia e como anda os índices de inflação e de GPM, pode haver uma melhoria aí no aumento do contrato e, consequentemente, aumento dos proventos recebidos das cotas. Informações contábeis. Então, aqui inicia pelo fluxo de caixa. Dá para observar aqui nas duas primeiras linhas sobre os aluguéis e a receita financeira, que gira em torno de um total de 19 milhões de receita. E aqui embaixo, nas últimas linhas, a taxa de administração, as taxas legais e outras despesas e os rendimentos distribuídos, que também somados giram em torno de 19 a 20 milhões. Então, o que a gente consegue tirar aqui do fluxo de caixa é que no curto e médio prazo os proventos devem ser sustentáveis. Então, o valor pago hoje de provento deve se manter no médio e curto prazo, pois o fundo não está tirando dinheiro de caixa para distribuir em forma de rendimento. Olhando um pouco sobre o saldo disponível, aproximadamente 15 milhões como proventos, tem as taxas e outras despesas a pagar, e a maior parte aqui vem de recursos comprometidos com aquisições de ativos, que basicamente é focado na obra do CD de Cabreúva. Então, atualmente, a obra do CD de Cabreúva já está 44% executada, e vale ressaltar que esse desenvolvimento ele é build to suit, que basicamente o que, que é? É construído, customizado para o locatário. Então ele já tem um cliente em vista e ele está construindo da forma que o cliente solicitou para depois ser feito já o aluguel de longo prazo com esse cliente. E ao final do mês de novembro, o fundo possui uma disponibilidade total de recursos em caixa de 437 milhões, que são distribuídos aproximadamente 97% em LCIs e CRIs e 3% em ativos de liquidez. Então, aqui vamos fazer um resumão do fundo. Trata-se de um FII multi, então ele é multissetor, ele tem galpões logísticos e lajes corporativas. Ele é multi geograficamente, então ele está em 3 estados, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E ele é multi-inquilino, ele tem mais de 50 inquilinos no seu portfólio. O foco dele é em regiões premium de cada estado, com uma localização estratégica. Ele possui a participação de 100% ou majoritária dos seus ativos. Então, de todos aqueles imóveis que eu mostrei para vocês, em alguns deles 100% é do fundo e em outros os casos é maior do que 50% dos imóveis fica sob a jurisdição do fundo. E com isso, com essa parte majoritária, ele consegue tomar as decisões dos seus imóveis. Então, ele é um fundo que traz segurança para o cotista. Eu coloquei segurança aqui entre aspas, pois nós estamos falando de renda variável, então tudo pode acontecer, tem o risco envolvido. Porém, ele é um fundo, além de todos esses outros pontos acima que eu trouxe, ele também tem o ponto dos contratos vencendo somente, a grande maioria dos contratos vencendo somente de 2024 em diante. E ele também é um fundo com mais de 10 anos de bolsa, então ele já passou por várias situações de crise e ele se mostrou resiliente a esses pontos. Um ponto que vale colocar aqui de um ponto de melhoria seria em relação aos direitos de preferência, elas serem abertas para todos os cotistas e não somente via Itaú. Hoje, somente clientes exclusivos do Itaú que podem participar das novas emissões de cotas do KNRI. E com isso você acaba sendo obrigatoriamente diluído caso você tenha o fundo, você não possa participar dessa emissão. Bom, trabalhador, se você curtiu a análise, eu peço que você escreva aqui embaixo no comentário se você tem o KNRI, se você é cotista do fundo e qual outro FII você quer que eu faça a análise e traga aqui no canal para vocês.
você curtiu o vídeo, peço para ajudar o canal, então inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Valeu, obrigado!